Olá, gente! Nós vamos começar um canal de perguntas e respostas sobre a Bíblia e nós vamos tirar curiosidades que muitas pessoas às vezes não pensam, e hoje a primeira pergunta vai sair aqui e ela vai perguntar para mim. Oi, gente. A primeira pergunta é: qual a idade que tinham os discípulos? Muito boa pergunta. A gente é acostumado a olhar nos vídeos, nos filmes, que geralmente esses discípulos representam pessoas mais velhas, acima de 30 anos, ou enfim. Mas vamos raciocinar um pouco. O primeiro raciocínio é: Jesus, quando começa o ministério, tinha apenas 30 anos de idade. Então, vamos pensar que Jesus era mais velho do que os outros discípulos. Logo, nós entendemos que, primeira pauta, os discípulos tinham menos do que 30 anos, tá? Primeira coisa. Jesus era mestre e o mestre só poderia ensinar após os 30 anos. Então, como Jesus tinha 30 anos, um pouquinho mais, ele começa a ensinar o seu ministério após os 30 anos e os discípulos, então, têm menos que 30 anos. Mas vamos a um versículo bíblico que diz uma coisa que vai te surpreender ainda mais. Mateus, capítulo 17, versículo 25. E disse ele: sim, e entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o, dá-o por mim e por ti. Perceba nesse versículo que Jesus pede a Pedro para ir pescar um peixe, e dentro desse peixe, possivelmente esse peixe havia engolido uma moeda, um denário, e esse era o valor suficiente para pagar os impostos. Mas perceba uma coisa: quando Jesus diz para ele ir e fazer isto, Jesus diz no final: toma-o e dá por ti e por mim. O que isso quer dizer? Naquela época, os romanos cobravam os impostos dos judeus, e esses judeus pagavam impostos, só que não eram todos os judeus. Os judeus que pagavam impostos tinham que ter no mínimo 20 anos ou mais. Os judeus então que pagavam impostos tinham mais do que 20 anos. Só que nesse versículo Jesus deixa bem claro: paga-o por ti e por mim. Ou seja, apenas os dois tinham mais do que 20 anos. Isso mesmo, apenas os dois tinham mais do que 20 anos. Pedro e Jesus. Possivelmente então que Pedro é o líder dessa igreja que começa com Jesus Cristo, porque Pedro era o mais velho. Pasmem agora que os discípulos tinham menos do que 20 anos. Isso mesmo, os discípulos tinham menos do que 20 anos. Dos 12 discípulos que foram chamados por Jesus, todos eles tinham menos do que 20 anos, tá? De 13 anos até os 20 anos. E outra noção disso é que somente Pedro era casado e os outros discípulos não. Eles começavam a sua vida mais cedo do que nós hoje. Eles se casavam com 16, 17, 18, 20 anos. E somente Pedro era casado e os outros discípulos não. Então isso também dá a entender que os discípulos não eram como a gente olha nos filmes, homens mais velhos. Eles eram meninos, adolescentes. E foram esses adolescentes que Jesus chamou para o seu ministério. Espero que vocês tenham entendido e sigam a gente aí. Obrigada, gente.